Agora, e porque estamos a caminhar para a última intervenção desta formação científica, vamos receber a professora Lucília Nunes, é professora coordenadora principal da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Setúbal, vice-presidente do Conselho Nacional de Saúde, membro do Conselho de Ética da Universidade do Minho, mestre em História, Cultura e Política, pós-graduada em Bioética, doutoramento em Filosofia, agregação em Filosofia, especialidade em Ética e agregação também em Enfermagem. Coordenadora científico-pedagógica do Centro de Aconselhamento e Orientação de Jovens de Setúbal, da Fundação, e em 2019 recebeu a medalha de Serviços Distintos, grau Ouro, do Ministério da Saúde. Vem trazer-nos um contributo, vários contributos, com toda a certeza, sob o título Promoção da Saúde Mental. Professora Lucília Nunes, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Ricardo. Eu estive a assistir à formação e devo dizer-vos que se eu estivesse no vosso lugar já estava um bocadinho cansado. Portanto, o que é que eu resolvi fazer? Estou a pensar nos 263 participantes, que já foram 270, e deram-me 15 minutos. Confirma, Ricardo. Está em contagem decrescente. Não tem problema. Eu acho que consigo fazer um telegrama calmamente com os 15 minutos. Isso é o que nós vamos ver. Exatamente, vamos sim, senhora. Sobretudo porque não vou apresentar slides e isso também reduz logo o tempo de exposição e tenho 3 ou 4 mensagens que gostava de vos deixar. Portanto, vamos lá ver se eu consigo transmitir as mensagens e dar algum espaço ainda para questões colocadas no chat que possam ser partilhadas e discutidas. Vamos lá ver se conseguimos. O meu tema é a promoção da saúde mental. É isso que está no programa, é isso que eu venho fazer hoje e queria dizer que este é um assunto que interessa a todos. Portanto, já não estamos a pensar apenas nos pares ou nos adolescentes, estamos a pensar para já e para começar, se quiserem, olhar ao espelho. Esta ideia de olhar para si. O olhar ao espelho que também é da preocupação em proteger a sua saúde mental. Então, eu disse 3 ou 4 tópicos, vou dizer que são 4 tópicos. Ok, primeiro tópico. O que é saúde mental? E a saúde mental, quando nós pensamos nisto, é a definição mais interessante, e eu vou-vos passar a da OMS, mais interessante é um estado de bem-estar em que a pessoa, o indivíduo, cada um de nós, realiza as suas capacidades, pode fazer face ao stress normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere. Portanto, quando nós olhamos para esta definição, ela tem 4 elementos, que é eu ser capaz de me realizar, de fazer face ao stress que é normal da vida, não estamos a falar noutras situações assim mais fraturantes ou mais disruptivas, trabalhar de forma produtiva e frutífera. E, portanto, esta ideia do trabalho ligado ao bem-estar e a contribuição para a comunidade. Estou-me a ouvir a mim próprio, que não é muito interessante. A contribuição para a comunidade é efetivamente o virar para fora, o virar para os outros, e estava a pensar, o facto de terem voluntários, tem aqui já, a partir desta ideia do contribuir, de terem uma preocupação com a comunidade. Há algumas coisas que nós sabemos sobre a saúde mental neste primeiro tópico. Não há saúde sem saúde mental, desculpem-me aquela banalidade, mas é uma banalidade importante, porque isto também permite que eu a seguir vá chamar a atenção para a vossa saúde mental, para protegerem a vossa saúde mental, não é só dos pares ou do grupo. Há algumas coisas que nós sabemos hoje, mercê das evidências sobre a saúde mental, que é um recurso individual, mas também é um bem coletivo, e que é influenciada pela cultura, naturalmente, pelos grupos, pelo comportamento. E também sabemos, mais uma coisa que sabemos, e estou no segundo tópico, que sabemos hoje, que existem fatores protetores da saúde mental. E, por exemplo, o suporte e a coesão social são um fator protetor de saúde mental. O que não deixa de ser interessante do ponto de vista da vossa atividade e desta formação científica, mas também o olhar para as coisas de uma forma otimista, resiliente e efetivamente ser capaz de ponderar sobre si o que quer para si. Neste tópico, e em segundo lugar, vou falar só das grandes preocupações na área da saúde mental, para depois ir para a promoção. A saúde mental constituiu desde o início do século XX, 2001, 2003, 2005, um grande desafio do ponto de vista da Europa. Compreendeu-se que havia problemas de saúde mental a afetar muita gente. Aliás, em 2002, o rácio era de 1 em cada 4 pessoas, em algum momento da sua vida, tinham um problema de saúde mental que afetava o seu bem-estar, a sua felicidade, a sua alegria. Os dados que nós temos sobre Portugal, e agora pensando mais em Portugal propriamente do ponto de vista da saúde mental, nós temos a segunda prevalência mais elevada da Europa.
E quando eu estou a dizer isto, estou a pensar, é claro que quando se fala em prevalência, estamos a pensar pessoas que têm perturbações de saúde mental ao longo da sua vida. E a ideia de que é em Portugal, quando eu digo 22,9, vocês pensam, ok, é bastante alto. Estamos um bocadinho abaixo da primeira, que é a Irlanda do Norte, com 23,1, e as principais problemáticas de saúde mental que estão identificadas são as relacionadas com, e agora acho que vocês vão perceber isto, com a ansiedade, e é a faixa maior, depois as que têm perturbações do humor ou perturbações depressivas, perturbações do controle de impulsos e abuso de substâncias. E há bocadinho estávamos a falar de substâncias. Portanto, esta ideia de quando pensamos em saúde mental, pensamos que das principais causas de incapacidade das pessoas ficarem com dificuldades em ir à escola, em aprender, em focarem-se, em terem sucesso naquilo que realizam, efetivamente, 5 são de raiz da saúde mental. Portanto, não vos queria alarmar muito com os dados, mas precisava de dizer mais 2 coisas neste segundo tópico sobre os dados das perturbações de saúde mental em Portugal. A Covid-19, efetivamente, constituiu um incidente ou uma necessidade muito aumentada na área da saúde mental. Aumentou a violência, já falámos hoje aqui de violência, aumentou a violência contra as mulheres, mas também violência no geral entre pares e na intimidade. Sabemos que do ponto de vista dos dados não há, nesta altura, falta de informação. A verdade é que, do ponto de vista real, nós temos agora com o PRR e com uma série de iniciativas na área da saúde mental, um muito maior acompanhamento e mais disponibilidade. A questão é continuar aqui, e este é o tópico, enfim, de fecho para o segundo ponto, que é a questão da persistência do estigma. E eu estou a olhar para vocês, estou a ver muita gente muito jovem, estou a pensar, provavelmente, se calhar para vocês não será o caso, ou se calhar é, que é pensar que alguém tem problemas de saúde mental, a ideia de excluir, de discriminar. Já falámos hoje aqui muitas vezes em situações em que vocês apoiam e ajudam os amigos. E essa parte é muito importante, que é verdadeiramente ter a ideia de que quando nós ajudamos alguém, e há um primeiro socorro nesta área naturalmente, quando nós ajudamos alguém de alguma forma também nos estamos a ajudar a nós nesta perspectiva de melhorar a saúde mental do coletivo, do grupo e a nossa própria. Portanto, eu tinha 4 pontos, 2 já lá vão. O primeiro era definir saúde mental e o segundo era alertar para a questão das perturbações da saúde mental. E agora vamos ao terceiro, que é o ponto assim mais forte, que é então o que é que nós fazemos no sentido de proteger a saúde mental e melhorar a literacia, se quiserem, na área da saúde mental. Quando nós falamos em literacia, não estamos a falar apenas em informação, está bem? A literacia em saúde é um forte preditor do estado de saúde individual. E, portanto, esta ideia da literacia ser essencial e influenciar a capacidade como nós usamos a informação. E, portanto, faria aqui um alerta importante para os conhecimentos na área da saúde mental, na perspectiva de que a literacia tem a ver com a promoção das tomadas de decisão, tem a ver com a informação para tomar decisão. Okay? É isto que tem a ver com a literacia. Quando nós falamos de literacia em saúde e em saúde mental, também tem esta definição, que é exatamente a mesma. Como é que nós promovemos a saúde mental? Eu diria que, em primeiro, um clima social, e clima social não é macro, não é só o país, é à nossa volta, meio metro à nossa volta, que respeita e promove os direitos das pessoas. É quando vocês respeitam a dignidade da pessoa, quando são tolerantes com as diferenças, quando compreendem e defendem a capacidade de cada um escolher e, portanto, de alguma forma, esta capacitação das pessoas e das comunidades para viverem de uma forma mais feliz. O combater o estigma, combater a exclusão e, de alguma forma, fazer o aumento daqueles fatores protetores. Portanto, esta ideia de ser otimista, preocupar-se em olhar à volta com um sentido de participação e de preocupação com os outros. E a ideia de que é preciso recorrer e fazer recurso aos meios que existem. Porque, às vezes, os meios existem e nós não sabemos deles ou temos vergonha de recorrer e, portanto, neste sentido, a determinada altura, a ideia da saúde mental como uma ferramenta, uma forma de viver melhor a vida, uma abordagem mais salutogénica. E neste meu terceiro ponto, que era basicamente como é que nós podemos promover. Quarto e último ponto. O que é que vocês fizeram esta semana para promover a vossa saúde mental? E eu iria dizer que vocês fizeram uma série de coisas para promover a saúde mental, mas provavelmente sem a intencionalidade de promover a saúde mental. Estou a pensar. Como é que se promove a saúde mental de cada um? Cada um é que sabe, não é? Porque isto tem a ver com dedicar tempo a si, em primeiro,
o ser capaz de, no meio dos afazeres, dedicar algum tempo a pensar em si. Há gente que medite, há gente que passeia, há gente que ouve música. E, por exemplo, esta ideia... Muito bem. A intencionalidade e a consciência da escolha e do propósito para promover a sua saúde mental. Houve alguém que escreveu dormir e eu rimo porque o dormir é muito importante. Vocês sabem que o estilo de vida nestas matérias é mesmo muito importante. As questões da alimentação, do sono, do exercício físico, eu não quero dizer desporto, estão a ver todos exercício físico porque uma caminhada vale. Mas a questão é da intencionalidade, de fazer isso para proteger, por um lado, a sua saúde física, com a história da comida e do sono, mas também a sua saúde mental. A atividade de lazer, que óbvio é que vocês têm, o que é que vocês desenvolvem em coletivo ou individual para se divertirem. E o ponto importante, eu diria, as relações interpessoais serem saudáveis e de suporte. E, portanto, saberem dizer que não, saberem evitar relações tóxicas, saberem efetivamente escolher para a vossa vida atividades que sejam promotoras do vosso bem-estar e da vossa saúde mental. Professor Ricardo, estava no final da minha apresentação, eu sou poupadinha e, portanto, a ideia... Eu estou aqui, agora até fiquei particularmente surpreendido, porque Não, depois de ter feito, tentar passar a minha mensagem ao longo de toda a manhã, a minha caríssima colega fez aqui uma economia absolutamente fantástica. O que significa que, tendo nós uma intervenção do ponto de vista da apresentação mais reduzida do que os restantes intervenientes, temos naturalmente aqui espaço oportuno para trocarmos impressões, porque é absolutamente fundamental que consigamos fazer assim, quer em relação àquilo que foram os contributos do Dr. Carlos Cleto, quer em relação aos contributos da professora Lucília Nunes. Agora, seria naturalmente muito bom que fizéssemos aqui uma mesa mais alargada e que percebêssemos também que observações, que opiniões, que perguntas é que têm para fazer. Temos aqui uma plateia muito consistente do ponto de vista numérico, 245 participantes, como tal quero partir do princípio de que alguém se chegará à frente. A Maria já chegou-se à frente a dizer com a intenção e consciência do que precisava dormir. Não encontro mais nenhum comentário relativo a esta parte. Porque depois para cima tem as identificações e para baixo também. Portanto, esta ideia do dormir. E o sono é muitíssimo importante. Vão-me perdoar que faça aqui um apelo às horas de sono, porque às vezes é aquilo que as pessoas prejudicam nos afazeres do cotidiano. Prejudicam o sono, em vez de prejudicarem, por exemplo, outras atividades. E o sono, em termos da neurociência, é verdadeiramente relevante. O sono, a alimentação, que esta coisa do comer mal e tirar das vending machines também não é boa ideia. E, portanto, a questão da alimentação. Eu diria até como pré-condições para uma saúde física que potencia uma saúde mental. Mas sim. Ontem a professora Teresa Neto foi justamente entrevistada por causa da alteração de hora para o horário de inverno. E a professora Teresa é uma absoluta defensora desta mudança, porque diz que felizmente que assim acontece, porque a nossa saúde agradece. Pensa igualmente o mesmo? Eu acho que não me vou pronunciar em comparação com A, B ou C, mas a ideia de que os horários também são pessoalizados de alguma maneira. Há gente que tem profissões que vive em contra-horário, deixem-me dizer assim, há gente que trabalha de noite e dorme de dia, porque isso também tem a ver com as profissões que escolheram. Se há gente aqui da saúde e vai ser profissional de saúde, muito provavelmente terá uns horários a que se ajusta. E esta coisa dos ritmos circadianos, nós continuamos a ter uma ideia de que o ritmo circadiano tem a ver com a luz do sol, mas pode haver pessoas para quem, até por razões de hábito, isso não tem a ver. E, portanto, eu diria que cada um escolhe o horário que para si é mais interessante, por exemplo, para trabalhar. Eu sou naturalmente uma pessoa que gosto do serão, mas sou preciso também trabalho de manhã. E isto, a história do quando rende mais, que é respeitar o seu próprio organismo e o seu funcionamento. É claro que isto também tem a ver um bocadinho com aquela coisa de o corpo pede, não é? E, portanto, vá dormir quando tem sono. Diria que as questões da insónia são uma questão importante em Portugal. As questões da insónia, dos sonos mal dormidos e do afetar verdadeiramente a qualidade do sono. Barulho, pronto. Mas eu acho que a questão é cada um encontrar, independentemente do horário de verão ou de inverno,
e se está mais a norte ou mais a sul, porque esta conversa, se calhar, no hemisfério sul era de outra maneira, a ideia do poder efetivamente ajustar-se. E, sobretudo, cuidar da sua saúde. Eu acho que a preocupação central, e eu acho que esta é uma questão nacional, não é? Nós temos uma Constituição que diz que nós temos acesso aos cuidados de saúde, mas o cuidar da saúde é um dever e um direito de cada um. E, neste sentido, é muito um dever. E, portanto, fazia aqui um certo apelo ético-deontológico às questões do cuidar de si para cuidar dos outros. Porque esta gente que está na sala disponibilizou-se para ser voluntário, para ajudar os outros. E, portanto, há uma razão aqui, eu até diria quase final, hoje, da manhã, para dizer, ok, depois disto tudo, olhem para si. Olhem para vocês, porque vocês só serão capazes de ajudar os outros se estiverem em boas condições, quer do ponto de vista físico, quer emocional, quer mental. E, portanto, quando falo em bem-estar, estou a falar em bem-estar físico, psicológico, emocional, social, porque o bem-estar também tem essa dimensão. E pronto. Exatamente, estou-me a rir da Marta Antunes, que escreveu a história do desperdício amanhãs. Provavelmente não, mas a ideia de que as pessoas dormem quando a qualidade do sono lhes é mais favorável. E verdadeiramente a questão de ser enfermeira, pois vai trabalhando por turnos e, portanto, esta questão do ritmo circadiano é sempre ajustado. A saúde mental também tem outra dimensão que me parece importante, que é da expressão tranquila das suas opiniões, da assertividade com que se lida com as coisas e se é capaz de escolher. Eu acho que há uma população muito grande nos vossos pares que tem namoros tóxicos, que tem relações manipuladoras e que seria importante ter segurança, assertividade, um bom olhar para si, um bom gostar-se e respeitar-se, por forma a limitar, não quer dizer que se anulem no instantinho. Essas coisas não são súbitas, nem rápidas, nem fáceis. Mas, sobretudo, se calhar, o respeitar-se e o cuidar da sua saúde mental ajuda a não ser tão vítima de relações tóxicas e manipuladoras e violentas. E, portanto, se me permite, até acrescentaria, seria o respeitar-se e o fazer-se respeitar, não é? Exatamente. A ideia mas o respeitar-se em primeiro é muito difícil. Claro Alguém que que sim. tem dificuldades até de compreensão de si, num coletivo, não ficar fragilizado. E depois há uma vulnerabilidade relacional que é complicada. E vocês, como voluntários, vão conseguir, de certeza, perceber e dar apoio e suportar as pessoas nesta perspectiva de serem capazes de escolher o seu caminho. Às vezes toda a gente, há muita gente que tem ideia de como é que os outros viveriam bem. Esta mania de estar a tratar coisas. Se eu estivesse no teu lugar, bom, eu chamava aqui a ética e dizia ninguém está no lugar de ninguém. E, portanto, esta ideia de respeitar qual é o lugar do outro, em vez de procurar sempre influenciar em favor daquilo que seria a conduta esperada de cada um. Doutor Muito Carlos obrigada Coleto. por... não, ainda não fechar. terminamos. Eu ia fechar a minha parte. E muito obrigada pela oportunidade. Ainda não terminamos. Dr. Carlos Coleto, temos ainda alguns minutos até a sessão de encerramento. Gostávamos naturalmente de voltar a escutá-lo, pegar em alguma das suas ideias principais, alguma das suas mensagens fundamentais. Eu, sendo assim muito sucinto, que é das coisas que mais dificuldade tenho em ser, acho que voltava a salientar a questão do papel do voluntário, do papel do par na relação de ajuda. Subscrevo na íntegra o que a doutora Lucília Nunes, professora Lucília Nunes, acabou de dizer, da importância de nos protegermos a nós para que consigamos depois proteger o outro, mas eu, até por defeito profissional, encontro cada vez mais importância e enorme relevância no papel dos pares no processo de ajuda. Isto porquê? Porque imaginando que nós, os mais crescidos desta sala, se nós chegarmos a uma situação de grande convívio com mais jovens e vimos uma situação em que se calhar precisa de ajuda e nós vamos lá disponibilizarmos, o meu processo de facilitar a ajuda do outro nunca é tão eficaz como se fosse o amigo do lado. Portanto, nem eu estou em todo o lado, enquanto que os amigos estão habitualmente à nossa volta. Portanto, é muito mais importante do que ter um técnico na área da saúde mental, na área das adições, estar lá para perceber e ajudar. Muito mais importante do que isso
é que os nossos colegas que estão ao lado, os nossos amigos que estão ao lado, estejam mais atentos, estejam mais responsivos, estejam lá para o que der e vier, porque são nossos amigos, e pares altamente treinados ou pares bem treinados, voluntários nas ações de saúde e saúde mental, quanto mais melhores, e se estiverem lá ao lado, fazem toda a diferença. E era isto que eu queria novamente salientar. Vocês voluntários têm uma preponderância, uma importância incrível naquilo que é o dia a dia e o vosso trabalho. Vocês podem não achar para já, mas vão ver que vai ser de uma extrema importância ali no dia a dia. Ou na noite à noite, ou no nascer do sol, ou nos jantares de curso, ou nas grandes noitadas, ou nas noites passadas a estudar até de manhã, às vezes com café, outras vezes com chá preto, outras vezes sem nada, mas com o pessoal já a lidar mal com a situação. E vocês que são voluntários, amigos, pares, e são quase todos da área da saúde, têm uma importância elevadíssima. Portanto, boa sorte a todos, não fazem ideia da diferença que podem fazer assim pelas vossas vidas fora. E não me alongo mais, professor. Muito obrigado, professora Lucília. Sim. Algo mais para acrescentar? Uma frasinha final. A questão da solidariedade preparada. É preciso ser voluntário com alguma preparação, que é para não dizer com alguma literacia. E vocês, só porque se mobilizaram e vêm a fazer esta formação científica e depois a pedagógica, isto é uma constatação de solidariedade e de altruísmo. E eu gostaria de dizer que tem que estar preparada. Portanto, vocês têm que ter alguma literacia nestas matérias para efetivamente ajudarem os outros e não ser só uma bondade de coração. É ser uma solidariedade treinada e preparada, está bem? E bom trabalho. Então, fica esse registro a ambos. Muito obrigado pelos vossos contributos, que são sempre muito, muito, muito importantes.